Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Marcos. Hoje eu quero convidar você para ir para o capítulo 3, versículos de 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. Nós, como você sabe, nós estamos estudando todo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Começamos, já tem uns 3 meses já que nós estamos estudando. Chegamos agora ao capítulo 3. Semana passada demos uma introdução e hoje vamos aí continuar no capítulo 3. A nossa ideia é fazer a exposição do livro de Marcos todo, porque está provado que quando a gente estuda a Bíblia de maneira expositiva e linear, nós aprendemos mais. Então, Deus tem ministrado ao nosso coração nesses dias através do Evangelho de Marcos. E hoje nós pegaremos aí o capítulo, vamos fazer a exposição do capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. Ok? Vamos lá. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes de Judá, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos vinham, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus!" Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Ele dava ordens expressas para que não dissessem quem ele era. Vamos orar. Pai, lemos a tua palavra, mas queremos pedir agora ao Espírito Santo que fale ao nosso coração nessa noite. Como temos dito nesses dias, se o Senhor não falar, não há o que ser dito. Se o Senhor não comunicar ao nosso coração, nada poderá ser feito. Então, Espírito Santo, entregamos tudo em tuas mãos. Que o homem seja apenas um canal, mas seja o Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito, falando conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. O tema principal dessa perícope, desses versículos que nós separamos para estudar aqui hoje, é: a família de Jesus cresce e se multiplica. O crescimento do número de pessoas que se uniam a Jesus, no seu ministério e na sua pregação. Me ocorreu uma pergunta, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Quantos cristãos somos em todas as épocas? Qual número? Você faz ideia? Quantas pessoas foram resgatadas pela obra de Jesus na cruz do Calvário? Quantas pessoas será que a obra de Jesus salvou? Quantas pessoas foram salvas por Cristo Jesus? Não tem como a gente fazer essa conta exata, é claro que não tem como fazer. Mas, só hoje, segundo a Wikipedia, só nesse tempo atual, nós temos cerca de 2,18 bilhões de pessoas que se dizem cristãs ao redor do mundo. Só hoje, no nosso tempo, tem 2,18 bilhões de pessoas que se dizem cristãs ao redor do mundo. Aqui estou colocando todas as religiões cristãs, das quais cerca de 650 milhões hoje são de evangélicos. Então, só no tempo presente, nós temos cerca de 2,18 bilhões de pessoas. Imagine, ao longo de 2000 anos, quantas pessoas foram salvas por Jesus Cristo. Dá para a gente fazer uma conta aí? Quem arrisca uma conta aí? Não.
Se só hoje tem 2,18 bilhões, nesse tempo agora, nesse momento aqui, tem 2,18 bilhões, podemos dizer, imaginar que nesses 2.000 anos foram salvos por Jesus mais ou menos aí dezenas de bilhões de pessoas. Falei dezenas de bilhões de pessoas que foram salvas por Jesus. Dá para a gente fazer essa conta? Então, ok. Para nós não errarmos a conta, para a gente não tentar fazer uma conta e errar, porque não é uma conta fácil, mas é muita gente. Você concorda, amém? Que é muita gente? É muita gente. Para que nós não erremos na conta, nós podemos recorrer à agência de checagem perfeita. Entendedores entenderão. Agência de checagem perfeita. Hoje tem tudo isso ser checado, né? Então, a agência de checagem perfeita tem uma conta para nos dar do número de pessoas que Jesus salvou. Então, vamos para ela? Você deve estar pensando, qual será, hein? CNN, Record, CBN, Globo News, Jovem Pan, tem que falar de todo mundo. Quem será essa agência que vai dizer para a gente o número? Tem uma melhor. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia. Apocalipse 7, 9. Coloca para nós aí, Cauã, por favor, e eu vou ler com você. Olha quantas pessoas foram salvas por Jesus ao longo desses anos. Apocalipse 7, 9 em diante. Nós vamos de 9 a 10. 9 e 10. Depois disso, olhei. E diante de mim estava o quê? Vamos ler a Bíblia junto, como a gente faz toda semana. Diante de mim estava o quê? Uma grande o quê? Multidão. Uma grande multidão. Mas depois tem uma informação importantíssima. Uma grande multidão, o que, gente? Que ninguém podia contar. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Mas quem é essa multidão? Composta de quem? De todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono. E o cordeiro com vestes brancas, do trono do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz. Lê comigo. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quantas pessoas foram salvas pela obra de Jesus ao longo dos anos, de todos os anos? Uma multidão que não dá para contar. É muita gente salva pela obra do nosso Senhor na cruz do Calvário. É maravilhoso saber que diante do trono vai ter tanta gente que a gente não vai conseguir contar. E o mais maravilhoso de tudo é saber que eu e você vamos estar lá. É maravilhoso, isso é grandioso. Podemos observar no Evangelho de Marcos a seguinte dinâmica sobre a caminhada de Jesus ao longo do Mar da Galileia. Ele gostava de andar naquilo ali. Eu vou falar de novo, eu tenho que falar isso toda vez que eu prego. Um dia eu vou a Israel. Quem sabe está sentado aqui a pessoa que vai financiar a saída minha. Ninguém se manifestou, meu Deus, ninguém falou amém. Eu vou, é surpresa. Boa, Solange, boa. Um dia eu falei isso, eu fui pregar, Antônio, Deus abre o céu sobre você, Antônio, em nome de Jesus. Um dia eu fui pregar numa conferência de família, de gente poderosa, que, né, coisa, você sabe, né? Aí um hotel, assim, um resort, eu falei, Jesus, eu estou ficando bem acostumado. Esse negócio é mal acostumado, é coisa ruim, né? Bem acostumado. Eu falei, estou ficando bem acostumado, aquele piscinão que não tinha mais, eu estava igual o trono, não dava para ver tanta piscina. Eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora de pregar, eu falei, vou soltar essa hoje aqui, porque vai colar. Falei assim, um dia, gente, eu tenho um sonho de ir a Israel. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui pedindo. Um dia desse, falei, eu queria ir em Israel, assim, sabe? Andar na Galileia, assim, onde meu Senhor andou. Queria muito ir. Quando acabou o culto, veio uma dona com uma bolsa, um salto desse tamanho. Pastor, estava aí Silvio assim, pastor, o senhor vai em Israel. Eu fiz assim, falei, meu Deus, aleluia. Rapaz, se eu fosse menos batista um pouquinho, eu dava 4 pulos e saía. Eu falei assim, Senhor, até que enfim, o Senhor colou, Senhor. Ela falou assim, eu estou vendendo em 48 vezes. Senhor, quase que eu falei, lá, dá uma raiva. Aquela esperança que vem e vai, né? Falei, minha irmã, muito obrigado. Não, sim. Ela, se o senhor conseguir 12 casais, eu levo o senhor e sua esposa de graça. 12 casais.
Tá bom, mas vamos voltar para o assunto. Podemos ver Jesus de novo, mais uma vez eu não fui, né? Quem sabe é hoje, né? Ao longo do mar da Galileia. Se você vê como começa o ministério de Jesus e o desenvolvimento do ministério de Jesus é extraordinário. A primeira vez que Jesus anda ao longo do mar da Galileia, ele estava sozinho. Diz que ele chega para depois do Jordão, vai para o deserto, levado pelo Espírito e chega sozinho. Diz a Bíblia lá em 1:12 que ele estava sozinho, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, foi levado Jesus ao deserto. Foi levado Jesus, sozinho. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto. Então ele estava sozinho. A segunda vez que ele aparece, está lá ao longo do mar da Galileia, está lá em 1:16, capítulo 1, versículo 16. Diz que ele já não estava mais sozinho, mas que 4 pescadores já estavam com ele. Nós estudamos isso aqui, lembra? Né? Pedro e André, Tiago e João. Já estavam junto dele, então já não era Jesus sozinho, era Jesus e mais 4. A terceira vez que ele aparece é em 2:13. 2:13 diz assim, 2:13 diz assim, Jesus saiu outra vez para a beira do mar. E o que aconteceu? Uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los. Então, primeiro sozinho, depois com 4 pescadores, e agora uma grande multidão está junto dele. E quando você vê o capítulo 3, versículo 7, 3:7, que é o texto onde nós vamos começar, 3:7, diz assim, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. E aconteceu o que, gente? Uma grande multidão o seguia. Diz a Bíblia que vinham de todos os lugares ao seu encontro. Então, Jesus, depois que ele começa seu ministério frutifica, o número de pessoas que vinham até ele era crescente, dia a dia, o número crescia, o número se multiplicava. Claramente, nós podemos então aprender que a abrangência da obra de Jesus, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela não tem limites. Onde a palavra de Jesus chegar, as pessoas ouvirão essa palavra, porque Deus vai promover salvação. O capítulo 3, versículo 7, diz assim, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Como não era o momento de provocar um enfrentamento com os radicais da autoridade, você observa que nós terminamos semana passada falando que ele estava numa sinagoga, ele cura o homem que estava com a mão errada, lembra disso? E aí diz que os saíram e falaram, vamos matá-lo. Já havia um clima de morte, já queriam matá-lo. Aí agora Jesus, ele entendendo que não era a hora, não era o momento dele começar uma crise ali, começar um enfrentamento radical com aqueles homens, ele deixa de ir na sinagoga. Ali ele rompe com a sinagoga. A partir dali, ele já não vai mais pregar na sinagoga aos sábados. A partir dali, ele decide abandonar a sinagoga, se retirar para a beira do mar, e ele vai com seus discípulos para o lugar aberto, onde ele podia pregar e anunciar, e todas as pessoas podiam ir ao encontro dele. Ele não sai da sinagoga por medo, ele não sai da sinagoga por temor, nada disso. Ele sai porque ele entendeu que ainda não era a hora, ele precisava ainda pregar muitas pessoas, ele precisava curar muitos, ele precisava desenvolver o seu ministério, e ainda não era a hora dele entrar num conflito final, num conflito que acabou acontecendo lá na frente, com os líderes religiosos, que seria então o ápice do seu ministério, levando até a cruz. Portanto, ele sai dali e vai para a beira do mar ensinar. No versículo 7 e o versículo 8, diz assim, diz que Marcos diz que Jesus se retira com seus discípulos para o mar, uma grande multidão vindo da Galileia, 7, agora 8, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes, olha bem, primeiro ele veio, a multidão vinha da Galileia, da região da Galileia, o seguiram. Agora, ouvindo a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, vieram atrás dele. A estratégia que Jesus utiliza é ir para a beira do mar da Galileia, para o ar livre, onde as pessoas podiam congregar em torno dele, estar em torno dele, e diz que as pessoas vinham de muito longe. Como eu já disse,
alguns da Galileia, outros de Jerusalém. Irmãos, Jerusalém ficava daquela região da Galileia a 150 quilômetros. E só para você lembrar, não tinha carro. Nem todo mundo tinha transporte. Ter um animal para ser transportado era coisa para poucos. Então, muitos doentes, muitos enfermos vieram de mais ou menos, aqui, só de Jerusalém, cerca de 150 quilômetros de distância. Pessoas vinham de um país chamado Idumeia. Idumeia é um país antigo, perto de Sedom, que fica na parte sul da Palestina, na fronteira com a Arábia, faz fronteira com países estrangeiros, como, por exemplo, Tiro, Sidom, cidades fenícias que ficavam perto do Mediterrâneo. Ou seja, a fama de Jesus percorreu toda a Galileia, a região da Galileia, a Judéia, chegou em Jerusalém, já estava indo na Idumeia, que é lá perto da Arábia, e já tinha transposto os limites geográficos de Israel, e já tinha chegado à terra dos gentios, e os gentios já estavam vindo ao encontro de Jesus, desde os confins da terra até o encontro de Jesus. Quando a obra de Jesus começa, não tem mais como parar. O seu poder, a sua palavra, as curas, o seu ministério rompe barreiras e sai por todo mundo salvando pessoas, como nós ouvimos, e vai chegar num lugar chamado confins da terra, que alguns conhecem também como Silva Jardim. Louvado seja Deus, amém? Tá ruim lá para baixo, aqui que tá bom, irmão, vamos ficar quietinho na nossa aqui. Da nossa Silva Jardim. Então, chega até nós hoje. Por quê? Porque nada pode deter o poder da palavra de Deus. Nada pode deter o poder da obra de Jesus. Jesus é imparável. A obra da salvação chega. Você deve estar aqui nessa noite dizendo, não chega na minha vida, chega. Se você for de encontro a Jesus, Ele vai te receber, porque Ele recebeu a todos. Ele saiu da sinagoga, foi para a beira da praia. Falou, aqui não tem jeito, aqui eu recebo todo mundo. Todo mundo pode vir à minha presença. Agora, a situação ficou perigosa. Era tanta gente, era uma multidão de enfermos. Em algumas versões, diz que as pessoas empurravam para chegar na presença dele. O crente, quando ele fica ansioso, ele empurra, passa por cima, pisa no pé. O crente é um negócio complicado, os crentes lá de Jesus, né? E diz então que ele diz que o pessoal se empurrava. Tem umas versões que diz que as pessoas se jogavam sobre ele. Se jogavam. Quando ele passava, as pessoas se arremessavam, porque não tinha mais o que fazer. Então, era um empurra. As pessoas o comprimiam. Chegou ao ponto de ele olhar para um lado e para o outro e falar assim, olha, virou para os discípulos e falou assim, consiga um barquinho, e coloca aqui à disposição, porque se for necessário, eu vou subir nesse barco. Também não era novo. Ele já tinha feito outras vezes. De chegar num lugar, subir no barco, o barco ficar um pouco distante da areia, onde ele ministrava as pessoas que estavam ali na areia, assentado, ouvindo. Ele já tinha feito isso, muito sábio da parte dele. Portanto, quanto maior a multidão, menor o controle. Ficava difícil de controlar. Jesus, de maneira prudente, manda separar o barco fica próximo ali para um caso de necessidade, e a forma como as pessoas estavam sufocando ele, se lançando sobre ele. Lembrando nós que mesmo não era maldade das pessoas, era necessidade. As pessoas estavam tão desesperadas, as pessoas estavam tão sofridas, que quando surgiu alguém falando, tem um homem que fala de amor, que cura, que transforma, as pessoas vinham de quilômetros e quilômetros de distância, de todos os lugares, para tocarem a Jesus, para ouvirem a Jesus, para estar na presença de Jesus. Que bom que você hoje saiu de casa, trocou roupa, saiu de casa, todo feliz da vida, e veio aqui, porque você sabia que aqui, ao redor do povo de Deus, estaria o trono, e Jesus estaria presente. Você veio na presença de Jesus. E onde Jesus está, o povo ia lá com um objetivo. As pessoas iam lá para serem tocadas por ele, por tocar nele, para receber algo dele. Mas, no meio desse perigo, Jesus, ele não despede a multidão. Tem uma coisa interessante aqui. No meio dessa confusão toda, ele não fala assim, separa um carro para mim blindado aí, entra dentro. Ele não, vamos sair daqui porque tem muita multidão. Pelo contrário, ele continuava recebendo aquelas pessoas. Ele amava a multidão, ele curava a multidão. Eles comprimiam ele, mas ele continuava curando, ele continuava pregando. Ele não despediu a multidão. Ele tinha amor pelos que sofrem. Jesus, ele tem amor pelos que sofrem, por isso que ele diz, ninguém que vem a mim lançarei fora. Foi até a presença, ele recebe. Era uma multidão, já estava ficando perigoso, mas ele não abria mão de estar junto deles, para poder curar os enfermos, para libertar aqueles que precisavam de liberdade, precisavam ser libertos dos espíritos malignos.
lá no capítulo 3, versículo 11, seguindo a exposição aqui, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Ótimo, né? Diz aqui, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam. 3:11. Tu és o Filho de Deus. 12. Mas ele dava ordens severas que não dissessem quem ele era. Dava ordens severas que ele não dissessem quem ele era. Embora as multidões estivessem em busca de Jesus, diz a Bíblia que também vinham junto ali com aquelas pessoas, algumas pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, atuando nessas pessoas. Esses espíritos malignos, ao verem Jesus, diz a Bíblia, que já se prostravam e começavam a gritar diante da autoridade de Jesus. Interessante que a Bíblia diz que vinham alguns espíritos e se jogavam. E já começavam automaticamente a gritar, a se prostrar, se jogar no chão e começar a gritar, gritando: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, sabendo que esses espíritos malignos vinham até ele e sabiam quem era Jesus. Interessante, porque eles afirmavam que sabiam. Quando os espíritos malignos se jogavam e gritavam: tu és o Filho de Deus, eles estavam falando de algo que eles sabiam quem Jesus era. É mesmo, pastor? É? Você se lembra de Atos? Coloca para nós como Atos, capítulo 19, versículo 13 até o versículo 15. Atos 19, de 13 a 15. Você se lembra dos filhos de Seva? Que viram os apóstolos expulsando demônio em nome de Jesus? Viram Paulo expulsando demônio em nome de Jesus? Aí falaram assim: rapaz, dá para a gente ganhar um dinheiro com isso aí, hein? A gente faz uma campanha de 70 dias. Vamos ganhar um dinheiro com isso aí? Vamos. Então a gente vai expulsar demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Mas quem é esse Jesus? Não sei, mas deu certo lá. Vamos lá. Aí diz que eles foram. Aí é a cena que nós vamos ler ali agora. E diz então que eles começaram a expulsar demônio das pessoas em nome de Jesus que Paulo pregava. Olha o que os demônios responderam para eles, que estavam no homem. Olha só. Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. 15. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu. Quer dizer que eles andaram fazendo algumas vezes. Um dia, a casa caiu. Um dia deu errado. Sempre tem um dia, né? One day in your life, né? Um dia. Então, um dia, o espírito maligno lhes respondeu. O que o espírito respondeu? Vamos comigo lá. O que o espírito respondeu? Jesus, o quê? Eu conheço. Paulo, o quê? Sei quem é. Mas vocês? Desculpa a brincadeira, mas o demônio falou assim: vocês são quem na fila do pão? Na Marinha, Alberto, a gente dizia: quem é você na ordem do dia? Não é isso? Está escalado aonde? O que? Ele chega lá, sai em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios falam assim: Jesus, eu conheço. Por que o demônio conhecia Jesus? Porque antes de se tornar demônio, lá no céu eles eram anjos. E eles assistiam diante do trono e viam Jesus na sua glória. Eles sabiam quem era Jesus. Por isso que ele dizia: eu conheço Jesus. Bem sei quem é Paulo. Paulo já andou dando trabalho para a gente. No nome de Jesus. Meu, bem sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus. E diz então que por conhecer a Jesus, eles já chegavam diante de Jesus, da autoridade e do poder e da glória de Jesus, se jogando no chão e gritando: Jesus, tu és o Filho de Deus. Pastor, eles estavam o quê? Adorando a Jesus? Claro que não. Tinha nada a ver com a adoração aqui. Eles estavam constatando uma verdade, mas o motivo era outro. E eu já falei isso para você, quando ele expulsou do homem lá na sinagoga. Por que eles gritavam? Eles gritavam para poder tentar criar uma excitação na multidão. Era uma forma de reconhecer Jesus como Messias. Quando eles gritavam: Jesus, filho, tu és o Filho de Deus. Porque na cabeça do judeu religioso,
o Filho de Deus é o Messias. Então o Messias chegou, agora chegou a obra do Salvador, agora nós vamos ser libertos de Roma, agora Israel vai ser restabelecido. O Messias era o rei de Israel, o nosso rei chegou. Então os demônios tentavam criar essa confusão, para que Jesus, o povo ficasse citado, falasse, ele é o que? O Messias? Então, ó, agora ele é o nosso rei. E aí os judeus iam dar uma confusão naquilo com Roma, ia ter uma guerra, um derramamento de sangue terrível, fora de hora, não era o projeto de Deus. Então Jesus chegava para ele e dizia, cale-se, e a ninguém diga isso. Você não vai falar isso para ninguém, porque Jesus sabia que não era a hora dele ser aclamado como Messias. E ele dizia para eles, então o Senhor lhes repreendia e mandava que se calassem. Não é isso? Está lá no versículo 12. Ele diz assim, e o Senhor lhes repreendia e mandava que se calassem. Calem-se, diz o espírito maligno, respondeu. Não, está lá, Marcos 3, volta lá para mim, Marcos 3, versículo 12, Marcos 3, 12. Jesus mandava que eles se calassem, porque ele sabia que ainda não era a hora. Diz assim, mas ele dava ordens o quê? Severas. Jesus não fazia entrevista com o demônio. Não tem entrevista com o vampiro, aquele filme antigo? Tem entrevista com o demônio agora. Então Jesus não fazia entrevista. Ele falou, cala a boca, fica quieto, e não fala isso com mais ninguém. Ah, pastor, mas eles estavam falando a verdade. Verdade na boca de um demônio, mas na hora errada, usando a verdade de maneira errada. Então eles diziam assim, Jesus, Filho de Deus. Jesus falou assim, fiquem quietos. Ninguém fala nada. A ninguém vocês digam isso. Por quê? Porque Jesus sabia que não era a hora. Ele não ia cortar caminho. Ele não ia fazer atalho. E Jesus não era movido por publicidade, mas ele era movido por um propósito: salvar a humanidade. Não adianta ficar gritando, Filho de Deus. Ele falou, eu não quero publicidade. Eu não quero que vocês, demônios, me façam conhecido. Tem gente que está se vendendo para demônio, para ser conhecido, né? Para conseguir like, coisa e tal, né? Jesus não precisava de nada disso. Jesus chegou e falou assim, fica quieto, cala a boca todo mundo, porque o que eu tenho que fazer vai acontecer. Eu sou movido por um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Ele já explicou no Evangelho de Marcos. Ele disse que o propósito dele era trazer médico para quem estava enfermo. Era buscar e salvar o que estava perdido. Ele ia passar por todos os processos dos 3 anos de ministério, de tudo que ele ia ensinar, de tudo que ele ia pregar, treinar os seus apóstolos para dar continuidade à obra, morrer na cruz do Calvário, na data certa, no momento certo, para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Portanto, ele ia até o fim de maneira obediente e resoluta. Demônio, Filho de Deus, ele cala a boca, porque não é a hora. Eu vou até o final fazendo o que é correto. Eu vou cumprir o meu ministério. Não venda aquilo que Deus colocou na sua vida para conseguir promoção nenhuma. Mantenha o seu propósito diante de Deus. Viva em obediência resoluta diante de Deus. E aquilo que Deus tem para a sua vida acontecerá. Quem pode dizer amém? Não arruma a porta não, deixa Deus abrir. Porque quando Ele abrir, você vai passar de cabeça erguida. Porque Deus vai fazer uma obra na tua vida. Aplicação de tudo isso. Vemos uma grande multidão de pessoas ao redor de Jesus. Mas nem todos na multidão tinham o mesmo propósito. Lá tinham os discípulos, tinham os enfermos, tinham os demônios, tinha todo tipo de gente no meio da multidão. Eu separei alguns aqui e quero perguntar a você algumas coisas. Primeiro delas, os discípulos. Quem eram os discípulos? A Bíblia diz que indo Jesus de novo para Galiléia, levou consigo os seus discípulos. Quem eram os discípulos? Discípulos era aquele que ouviu o chamado. É aquele que ouviu a voz de Jesus dizendo, você vai me seguir. E passou a segui-lo. Decidiram deixar a velha vida. Lembra de Mateus? Largou a coletoria e foi embora. Tiago e João estavam lá jogando rede. Largaram a rede, falaram para o pai, toca o negócio daqui, porque nós estamos indo com Jesus. E passaram a segui-lo.
largaram suas velhas vidas, sua vida antiga, os velhos costumes, e passaram a seguir a Jesus. Suas vidas não faziam sentido sem Jesus. Jesus era o seu mestre, Jesus era o seu Senhor, Jesus era o Salvador. E como disse Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles eram motivados pela pessoa de Jesus, pelo que Jesus representava, e não pelo que ele fazia. Um dia ele passou e falou, vem comigo. E eles foram. São os discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém? Somos discípulos de Jesus. Um dia nós ouvimos o chamado do Espírito Santo. Um dia eu estava lá em São Gonçalo City, na cozinha da casa da minha mãe, deitado no chão chorando, porque o Espírito Santo falou para mim, você pertence a Jesus. E um dia você ouviu esse chamado e respondeu ao chamado de Jesus. Estavam lá os discípulos, motivados por estar junto de Jesus. Mas também tinha os enfermos, os necessitados. Vinham de longe, de todos os lugares, para serem restaurados pelo poder de Jesus. Esses eram motivados, não apenas pelo que Jesus era, mas pelo que ele podia fazer. E eram muitos. Diz a Bíblia no versículo 8, coloca o versículo 8 para nós. Versículo 8. Quando o que, gente? Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, do arredor de Tiro, Sidom e outros lugares, quando ouviram acerca do que Jesus estava fazendo, quando alguém falou o que estava acontecendo, quando alguém falou de Jesus, quem estava necessitado de Jesus foi cheio de fé, falou, o quê? Ele está fazendo o quê? Ele está pregando o quê? Eu quero estar junto dele. E partiram alguns caminhando mais de 150 quilômetros para chegar na presença dele, para receber dele, ser transformado por ele, ser salvo por ele, ser curado por ele. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que quando a palavra de Deus, quando alguém fala do que Jesus é, do que Jesus faz, você é tomado de fé e vai ao encontro desse Jesus. Nossa oração aqui nessa noite, ao ouvir o que está sendo dito acerca de Jesus, o Espírito Santo possa falar ao teu coração e você diga, eu preciso dele, eu vou à presença dele, amém, irmãos? Jesus cura os enfermos, Jesus recebe os enfermos. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, enfermo na sua alma, e diz, eu preciso de Jesus, pode ter uma certeza, você será recebido. Jesus está disposto a te receber, te curar, te libertar, a você e a mim também, a todos nós. Portanto, eles eram motivados pela cura, eram muitos. E tinha também os demônios. Os demônios queriam impedir a obra de Jesus. Os demônios estavam usurpando o corpo de algumas pessoas, para usá-las, na forma ali de possessão, para tentar impedir o avanço da obra de Jesus. Chegavam lá e gritavam, Filho de Deus! Mas não é porque eles queriam adorar, porque eles queriam um tumulto. Eles queriam que Jesus fosse tomado, levantado como rei, e que as coisas saíssem do controle. Tinham lá os demônios que tentavam impedir Jesus de continuar fazendo a sua obra, tentando impedir que Jesus salvasse, curasse e libertasse as pessoas, tentando um impedimento na obra de Jesus. Algumas perguntas para você. Em que classe dessa você se encontra? Você, na multidão que segue a Jesus, quem é você? Jesus acolhe e cura todos que necessitam dele. Muitos deles se tornaram discípulos de Jesus. As pessoas iam pela necessidade. Mas muitas vezes nós vemos Jesus libertar alguém e essa pessoa depois de liberta falar, eu quero ir contigo. Jesus falou, volta na tua casa e conta o que eu te fiz. Quero te usar para a glória do meu nome. Então, as pessoas que eram curadas, muitas vezes se tornavam discípulos. Quem sabe, você vê que essa noite, buscando algo para a tua vida, para o teu coração, uma cura na tua alma, no teu coração, no teu corpo, você veio buscar algo de Jesus, e que Jesus te cure, te liberte, te transforme, faça uma obra na tua vida nessa noite, e que isso seja um fator motivador, além da palavra, claro, que é o primeiro, para que você se torne um discípulo de Jesus. Não alguém que anda na multidão, mas alguém que o ama. Alguém que quer mais dele.
alguém que quer estar na presença dele, que quer ter um relacionamento com ele profundo. Portanto, se você chegou aqui necessitado da obra de Jesus em sua vida, veio ao lugar certo, porque ele recebe e cura todos aqueles que vão à sua presença necessitados. Quem pode dizer amém para isso? Os discípulos, Jesus dá a sua intimidade. Jesus estava ali, tinha uma multidão. Ele falou, ó, quando a multidão começar a apertar muito, chamou os discípulos e falou, nós vamos para o barquinho. Nós vamos. Ele, para os discípulos, ele dá a sua intimidade. Ele anda com eles, tem um relacionamento pessoal com eles, uma revelação pessoal a cada um, uma transformação para a vida de cada um. Semana que vem, o pastor Célio certamente vai falar sobre isso. Dá uma transformação numa área da vida de cada um, são feitos novas criaturas. Ele dá a sua companhia para os seus discípulos. Os discípulos têm a companhia de Jesus. Os discípulos, eles chegam a Jesus e agora ganham em Jesus uma identidade. Sou discípulo de Jesus, sou parte da família de Deus, sou um salvo por Cristo, eu tenho uma identidade. Quem não tem identidade, irmão, se adapta a qualquer lugar. O grande problema dos crentes do nosso tempo é falta de identidade. Já que eu não tenho identidade, onde eu estou, eu me adapto. Onde eu estou, me adapto. Me adapto às coisas erradas, me adapto. Porque eu não tenho identidade. Quem tem identidade não se molda a esse mundo. Quando o molde não bate. Vão dizer, por que você não faz isso? Meu molde não encaixa aí. Eu tenho uma identidade. Eu sou servo de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. Jesus tomou meu coração e a minha vida, me chamou, e tudo que eu faço agora é segui-lo, é viver para Ele. Os discípulos ganham em Jesus uma identidade. Os discípulos ganham em Jesus pertencimento. Eles agora não são soltos, eles são parte da família de Deus em Cristo Jesus. Eles sabiam que eles pertenciam àquele grupo que andava com Jesus. Eles tinham agora um pertencimento. O mestre me chamou, eu pertenço à sua família. Eu pertenço àqueles que andam com Jesus. E eles também ganharam um destino, como eu gosto sempre de falar. Eles ganharam uma herança nos céus junto com Jesus. Se tornaram co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Então você já ganhou uma identidade, amém, irmãos? Você já ganhou pertencimento, você é parte de uma família que foi conquistada na cruz. Você agora tem pertencimento e você tem um destino, aconteça o que acontecer, você sabe para onde está indo, porque Jesus já preparou o lugar e nós vamos estar com Ele para sempre. Se você chegou aqui com algo ou alguém tentando impedir a obra de Jesus na sua vida, lembra? Quem é que estava tentando impedir a obra? Quem é que estava tentando impedir a obra de Jesus? Os demônios. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com alguém usado para impedir a obra de Jesus na tua vida. Sabe, você se levanta e fala, vou servir a Jesus, você é um discípulo. E encosta alguém para dizer para você, que é isso? Esse negócio de cristianismo nada, negócio de Jesus nada. Para que esse negócio todo de culto? Glória a Deus, aleluia, para com isso. É o demônio dizendo, para essa obra, que essa obra não continue na tua vida. Mas olha, ele tem me abençoado tanto, tem sido tão bom andar com ele. Esquece isso. Pior de tudo que, às vezes, as pessoas mais próximas fazem isso, né? Se deixa ser usado para trabalhar contra a obra de Deus na nossa vida. Se tem alguém ou algo tentando impedir a obra de Deus em sua vida, eu tenho uma grande notícia para você. Ninguém pode impedir o que Jesus vai fazer em você e através de você. Os demônios virem e falam, cala a boca, fica quieto todo mundo, porque aqui quem manda sou eu, a minha obra será realizada. Se você tem ouvido o inimigo tentando atrapalhar o ministério de Jesus, a obra de Jesus na tua vida, Jesus tem toda a autoridade para mandar bater em retirada toda obra maligna. Toda artimanha do diabo está cancelada em sua vida no momento exato em que você entregou o seu coração a Jesus. Acabou, irmão. Acabou. O inimigo vai trabalhar contra, mas você não presta para mais nada, só para ser crente. Nós chegamos no lugar onde Ele nos chamou e não vamos a lugar nenhum. Quem pode dizer amém aqui? Eu não vou andar para trás. Pode falar quem quiser, pode dizer o que quiser. A obra de Jesus na minha vida não volta atrás. Nenhum inimigo da obra de Deus na minha vida e na tua vida vai ter poder
para parar aquilo que Jesus começou a fazer. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele começou e ele vai terminar a obra poderosa dele na sua vida. Na família de Jesus, há lugar para todos que desejam segui-lo. Todos. A Bíblia diz que ele começa pregando na Galileia. Depois começa a vir gente da Judéia. Está vindo gente de Jerusalém. E agora já está vindo gente do estrangeiro. Já tinha gente lá de Tiro e Sidom, de Tiro e Sidom, já tinha gente de tudo quanto é canto, já tinha gente vindo quase da Europa, já era ali nas margens da Europa, no mar Mediterrâneo. As pessoas ouviam de Jesus e corriam para Jesus, e vinha gente de todo canto para Jesus, e Jesus não impediu ninguém de chegar perto dele, porque todos aqueles que chegarem, ele vai receber, porque ele veio para salvar a todos que pela fé, que colocarem a sua fé nele, e então ele está aberto a receber na sua mesa, na sua família, todo aquele, independente de onde seja, de quem seja, de que país, de que família, de que condição social for, chegou na presença de Jesus, colocou a fé em Jesus, é recebido, agora é parte da família, agora recebe poder para viver em Cristo e é salvo por Jesus. Diz que vinha gente de tudo quanto é canto, vinha gente de Tiro, Sidom, foram atrás dele, e não tem problema, ele recebeu a todos. A todos. Pastor, já está completo lá no céu? Como é que faz? Ainda tem vaga para mim? Tem vaga para todo mundo que entregar a vida a Jesus. Tem vaga para todo aquele que disser, eu quero servir a Jesus, a minha vida pertence a Ele. Na família de Jesus, tem lugar para todos que desejarem segui-lo e fazer dele seu Senhor e Salvador. Tem vaga para mim na igreja? Claro que tem. Você é a pessoa que a gente está esperando, especial. Na mesa de Jesus tem vaga para todo mundo. Botou a fé em Jesus, seja bem-vindo, meu irmão. Você, querido e amado, faz parte da nossa família. Romanos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: entretanto, não há comparação. Romanos 5,15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão, quantos que morreram por causa da transgressão? Muitos, por causa do pecado de Adão e Eva. A morte entrou no mundo, não é isso? Diz então que por causa da transgressão, muitos morreram. Por causa da transgressão de um só, muitos morreram. Ele diz, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Essa graça transbordou para quantos? Para quantos? Para muitos. Lembra lá de Apocalipse? Uma multidão que não se pode contar está diante do trono. Essa graça que transborda de Jesus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Termino lendo para você Mateus 8:11, que explica isso aqui direitinho para mim e para você. Nós vamos, o ministério pode subir, que nós vamos adorar o Senhor e vamos participar da ceia. Jesus está lá em Israel, falando a um grupo de pessoas que tinham a impressão que Deus era deles, exclusivo deles. Eles entendiam que era o Deus de Israel e que estava retido só aquela região. Então, você vê no texto que nós lemos que estava vindo gente de tudo quanto é canto. Aí Jesus fala isso aqui, ó. Eu lhes digo que quantos que virão? Quantos? Muitos. Está sempre falando de quantidade, multidão de gente na obra de Jesus. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino de Deus. Sabe quem é que está nesse muitos aqui? Eu e você. Que virão de todos os lugares e se assentarão à mesa com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Salvador. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler de novo para encerrar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois disso olhei e vi que estava diante de mim uma grande multidão que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A família de Jesus
só cresce, se multiplica, se expande, porque o amor de Deus e a graça de Deus está derramada sobre todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. É maravilhoso. Ele começa sozinho, já tem uma multidão. E hoje é uma multidão que não se pode contar, de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que foram salvas pela sua obra redentora.